Boa noite. Estamos ao vivo aqui de Aparecida, onde acontece a 60ª edição da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O amigo telespectador que nos acompanha a programação da Rede Vida e a ampla cobertura da Assembleia, sabe que essa é uma Assembleia eletiva, em que vão se escolher a presidência da CNBB, os bispos do Brasil, os bispos na ativa, mais os 12 presidentes das comissões episcopais de pastoral, 2 representantes da CNBB junto ao CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, e representantes da CNBB junto ao Sínodo dos Bispos. E para a gente ter um papo aqui, um diálogo com os bispos, recebemos hoje, com muito carinho, com muita alegria, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais. Boa noite, Dom Paulo, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham neste momento, né, através aqui da Rede Vida, também das redes sociais, né? Então a gente agradece essa oportunidade dentro desse contexto da celebração e da realização desta Assembleia, 60ª Assembleia, né, Geral da CNBB, a gente poder também participar desse momento aqui de diálogo, de conversa entre nós que estamos aqui participando. Dom Paulo falou das redes sociais, você sabe, amigo telespectador, você pode mandar as suas mensagens, as suas perguntas aos convidados de hoje pelo youtube.com/redevidaalvivo 24HS, 24 horas. Ou você entra no YouTube e digita Rede Vida ao Vivo, acompanha a programação lá pelo YouTube, se inscreve e envie sua pergunta para nós. Além de Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, recebemos hoje o bispo de Campo Limpo, aliás, recentemente empossado, recentemente ordenado, Dom Valdir José de Castro. Boa noite, Dom Valdir. É uma alegria tê-lo conosco aqui pela primeira vez no diálogo, Dom Valdir. Boa noite, Paulo. É uma alegria também estar aqui presente. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores, a todos os internautas que nesse momento nos acompanham. Dom Valdir, o senhor foi nomeado quando, bispo de Campo Limpo? Eu fui nomeado dia 14 de setembro do ano passado e tomei posse, a minha ordenação foi dia 26 de novembro, aqui em Campo Limpo, na Catedral. O senhor, antes de ser bispo, já chegou a participar de assembleia como padre, não? Olha, no passado, há uns 15 anos, eu ajudava na assessoria de imprensa por um período durante a assembleia, né? Só como, assim, auxiliar no trabalho de assessoria. Mas, assim, diretamente dentro de uma assembleia, é a primeira vez como bispo, né? Como é que era esse trabalho de assessoria, assim? Olha, eu ajudava a assessora de comunicação da CNBB na época, né? E nós éramos em 3, 4, e nós fazíamos o trabalho de atender os jornalistas, de preparar as entrevistas, né? Uma vez também o Dom Odilo, que era secretário na época, me pediu para ser porta-voz durante uma assembleia, né? E fiz essa experiência porque também eu estava dentro do campo da comunicação, estudava jornalismo e para mim serviu muito também nesse lado aí, né? Não só vocação, né? Mas também essa parte profissional, né? Na área de comunicação. Como é que é para o senhor ser sucessor de um dos grandes nomes das histórias das Assembleias Gerais, do Emílio Pignoli, né? Que foi um dos nomes assim que tinha um destaque sempre nas coletivas de imprensa, e não só também no convívio com os bispos. Como é que é? O Dom Emílio foi o primeiro bispo, o segundo foi o Dom Luiz Guedes, né? Eu substituí o Dom Luiz. Mas o Dom Emílio foi aquele que iniciou a diocese, né? A diocese, ela é de 1989. Então, ele que colocou as bases, né, da diocese, se bem que ali já era a região episcopal já de São Paulo. Tinha já o Dom Fernando Penteado, que trabalhava naquela região, né, junto com o Dom Paulo Evaristo. E daí veio o Dom Emílio, quando foi criada a Diocese de Campo Limpo. E depois do comunicação, que o Dom Valdir agora faz parte também do IMBRAC, né, do Conselho da Rede Vida. Exato. Interessante. Parece que o senhor tem também uma outra função na comunicação. Eu estou também no dicastério, né, lá em Roma, né? Eu fui nomeado ano passado também, dicastério da comunicação. Já Dom Valdir traz mais detalhes dessa experiência dele com comunicação, que eu vou apresentar também Dom Antônio Emídio Vilar. Dom Vilar, conselheiro da Rede Vida, integrante do IMBRAC, e hoje nos abrilhanta aqui também. E é uma alegria tê-lo conosco aqui, Dom Vilar, para falar um pouco da Assembleia. Obrigado, Paulo. Agradeço muito esse convite
e está também participando do conselho do Embrac, né, junto à Rede Vida, e oficialmente a partir de junho, né? Então, nesse momento, partilhar essa 60ª Assembleia com as realidades que ela está trazendo para todos nós, como igreja no Brasil, é uma grande alegria partilhar tudo isso com vocês. Quantas assembleias já como bispo? Já estou no 15º ano, né? Estive 8 anos pela Diocese de Cáceres, Mato Grosso, 6 anos pela Diocese de São João e agora já a 2ª Assembleia pela Diocese de São José do Rio Preto. Perguntar, aquela pergunta, o senhor falou que tem até um trabalho de comunicação junto à Santa Sé, junto ao Vaticano, como é que é esse trabalho? Olha, eu fui nomeado e participei da plenária, né? Aconteceu a plenária, antes da minha ordenação, inclusive, foi na 2ª semana de novembro do ano passado. Né? Foi a primeira vez também. A plenária reúne todos os membros e todos os peritos, né, em comunicação, junto com o prefeito, e se discute vários temas ligados à comunicação, além também da gente conhecer mais de perto todo o aparato, todos os organismos ali que fazem parte do dicastério hoje, né? Porque hoje, na Santa Sé, uniram tudo, né, dentro de uma mesma... Antes era secretaria, agora passou a ser dicastério, né? Então estão buscando, assim, de fato, trabalhar tudo um pouco coligado. Televisão, jornal, rádio, internet, né? E a gente foi lá conhecer um pouco como trabalham e também alguma reflexão no campo da comunicação, especialmente no mundo digital. Como a igreja está aí presente. Também, isso, a Rádio Vaticano também está dentro. A gente sabe como é grande aquela rádio, né? Tem dezenas de línguas ali dentro, né, que são transmitidas diariamente para todo o mundo. É uma maravilha, né? A organização no Vaticano, no campo da comunicação. E o dicastério também, agora tem um leigo à frente. Isso, é um fato original mesmo para a igreja. O Papa Francisco confiar a um leigo um dicastério romano. Além de rádio, TV, jornal, todas as redes sociais hoje. E o Vaticano está numa linha de fronteira mesmo, né? Estão muito avançados na tecnologia e está aberto a todas as instâncias do mundo todo, né? Eles querem coligar todos que quiserem espontaneamente fazer contatos, né? Eles se dispõem, né? Até apresentar programas para as rádios no Brasil, se alguma rádio quiser entrar em contato. Exato, dão oportunidades, né? Não, muito bem organizado. E tem a parte lá da língua portuguesa para o Brasil, né? Que é muito bem também organizado, né? Programação. Dom Vilar falou do protagonismo, do serviço dos leigos. Como isso está sendo trabalhado aqui na Assembleia? No geral, quer dizer, a participação dos leigos, uma igreja com a cara dos leigos, né? Como isso já foi falado na Assembleia? Pode ser falado? Como é que está? Eu penso que os leigos, o Papa Francisco tem dado bom exemplo, né? E a sinodalidade está sendo uma marca de ouvir todas as instâncias da igreja. O laicato realmente está sendo um protagonista, né, na participação do sínodo, também com as representações que têm sido solicitadas. E aqui dentro da Igreja do Brasil, eu percebo que já temos uma história bonita, né, de participação nas comunidades eclesiais missionárias, dos leigos, e movimentos, novas comunidades. Então, existe também a presença do leigo na sociedade, né? Então, existe uma abordagem muito grande e a CNBB foi sempre sensível. E agora, dentro do programa, que estamos vendo aí a necessidade de trabalhar as comunidades eclesiais missionárias, o protagonismo leigo e a abrangência, assim, de todo esse dinamismo de comunhão, de sinodalidade, de participação, né? Então está sendo uma aprendizagem também para todos nós. Interessante que na nossa Assembleia foi uma leiga que expôs para nós todo o processo da sinodalidade que a Igreja do Brasil está fazendo, né? Perfeito. Foi uma leiga excelente. Que, olha, deu uma verdadeira aula, um show, né?
E ela, diante dos bispos, ela apresentando todas as etapas que a Igreja do Brasil já viveu, que a Igreja Universal está vivendo, né? Até o ano que vem, ela já também apontou, né, os próximos passos para o futuro, uma leiga que apresentou aos bispos a caminhada da Igreja. Achei muito excelente. Acho que é interessante também, dentro desse contexto do leigo, nós vamos ter agora o 15º Intereclesial das SEBs, né? Comunidades Eclesiais de Base, apesar da gente estar dizendo comunidades eclesiais missionárias. Né? Mas como já é uma tradição de muitos anos, em torno de 60 anos, me parece, porque o 15º é de 4 em 4 anos, então certamente são 60 anos que vem acontecendo esses encontros nacionais chamados de Intereclesial das SEBs. E vai acontecer agora no mês de julho, né? Julho, né? Em Rondonópolis. Lá em Rondonópolis, né? Mato Grosso. Eu até vou participar porque eu acompanho as comunidades eclesiais de base no estado de Minas Gerais, no nosso regional Leste 2. Acho que é interessante dar esse destaque porque é um trabalho assim, de leigos muito forte, né? Que está presente aí no Brasil inteiro. Qual que é a diferença? Comunidade eclesial missionária e comunidade eclesial de base? Qual que é a diferença? Eu entendo como sendo um passo que a CNBB está tentando fazer. Comunidade eclesial de base, quer dizer, a base seria o povo, mas eu tenho a impressão que a gente tem que olhar já o povo missionário. Acho que o aspecto missionário parece dar uma amplitude maior dentro do contexto daquilo que nós chamamos de SEBs. Apesar de quem é das SEBs acha que está tentando assim desvalorizar a comunidade eclesial de base, dando um outro nome. Mas eu vejo isso como riqueza, entendeu? Não é uma depreciação. Né? Eu não participei da última Assembleia, mas eu lia os documentos, né? E fala que, um pouco na linha do Papa Francisco, né? Que fala de convidando todo mundo a ser discípulos e missionários, né? Também as comunidades serem missionárias, né? E se fala muito também de paróquias como comunidade de comunidades. Essas comunidades, pelo que entendo, essas pequenas comunidades, sei lá, 2, 3 famílias, né, formam uma comunidade eclesial missionária, né? Porque, de fato, eu estou vendo lá em Campo Limpo agora o número, a quantidade de condomínios que temos, né? E a gente não pode construir uma igreja dentro do condomínio, né? Então, como fazer com que a igreja esteja lá dentro do condomínio, né? Eu parto desse exemplo que é uma realidade da diocese que eu estou, né? Então eu vejo que um dos caminhos é justamente começar a criar essas comunidades, essas células, né? De pequenas comunidades, algumas famílias que se reúnem, porque é fácil, né? Reunir no apartamento, né? E as famílias, e é claro, precisa depois dar todo um acompanhamento, mas é um pouco nesse sentido de descentralizar da paróquia, porque a paróquia também não consegue abarcar, a paróquia como matriz, né? Como matriz, estou falando, a matriz paroquial, né? Não consegue abarcar toda a população. Então a CNBB, eu acho que isso não pode... Acho que aquela base também de igreja saída gerou uma igreja missionária. Missionária, Exato, é tudo dentro um pouco da linha do Papa Francisco, né? O contexto em que surgiu a SEBs era o contexto de Medellín, Puebla, opção pelos pobres, né? E a configuração, eu sempre olhava para o mundo mais rural, realidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terra, né? E é claro que agora a gente tem que abranger muito mais a realidade urbana, por exemplo, dos condomínios, prédios, etc. Então a necessidade de pensar onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, estou eu no meio deles, né? A comunidade eclesial, mas missionária. Então o Papa pedindo que não seja uma igreja autocentrada, né, autorreferencial, mas uma igreja em saída, missionária. Então dizer que todo cristão realmente que vive a sua fé e como ardendo o coração diante da palavra, ele vai colocar-se pés a caminho, como é o lema desse ano vocacional. Então é um desejo de suscitar essa vocação do discípulo missionário que saia da sua família para se reunir com outra família, do seu ambiente eclesial ali, em que ele é abastecido,
para poder ir de encontro aos que estão afastados, por exemplo, né? É um apelo para nós sermos missionários todos, né? Isso pode interferir, de certa forma, com grandes eventos, eventos por exemplo, diocesanos, um evento que reúna todo o povo da diocese ali, e tenham eventos mais descentralizados? Exato. Não. Por exemplo, na Diocese de Campo Limpo tem anualmente, por exemplo, uma celebração da unidade, né, que celebra todas as comunidades, né, participam da celebração. E tem também, durante o ano, celebrações da unidade das foranias. As foranias se encontram e celebram com os padres, né? Quer dizer, uma coisa não apaga a outra, né? Quer dizer, tem que ter momentos, eu acho, de grande concentração, né? Onde as pessoas se sentem mesmo né? Numa igreja que, de fato, existem muitos que seguem Jesus, e também pequenas comunidades que cultivam a fé no dia a dia, né? A gente pode até chamar de né? momentos fortes de fluxo e refluxo, né? Em que a gente se abastece e depois vai. Então, as comunidades você vai, mas também você criando naquela comunidade, você partilha mais o dia a dia, a vida, coisa que numa grande assembleia dominical, por exemplo, é impossível. E esses grandes eventos, como a celebração da unidade, não é só da missa dominical, a comunidade que se reúne, mas é também daqueles pequenos grupos que se reúnem em comunidades eclesiais missionárias, um grupo de reflexão, uma pastoral, um movimento, tudo é comunidade eclesial missionária. Grupo bíblico. Né? Grupo bíblico. Então, tudo isso daí, depois tem nesses grandes momentos a reunião da unidade, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Aí temos um grande evento mundial esse ano, que é a Jornada Mundial da Juventude, em agosto, né? Exato. De 1º a 6. O Dom Dido esteve aqui no programa anterior dizendo que o Papa está preocupado com aquele sentido. A gente faz grandes eventos, mas depois a chama se apaga. Não. Não pode. Pois é, acho que é aí que está o sentido de comunidades missionárias, ou mesmo comunidades eclesiais de base, podemos dizer, com o mesmo nome, né? Mas é uma forma esse grande evento acontecer nos pequenos grupos, na família, nas pequenas comunidades, né? Porque você não pode deixar a chama apagar. Exato. A gente não pode se acostumar a grandes eventos só, né? Que tem o grande perigo de transformar a igreja num espetáculo, né? Só espetáculo. Né? Quer dizer, mas que tem alguns momentos em que se reúne uma grande multidão, sim. Mas a igreja, ela acontece mesmo ali onde as pessoas moram, né? Nas comunidades, na paróquia, na matriz, ou nessas células, nessas comunidades eclesiais missionárias, né? Então, um grande perigo, às vezes, é algumas pessoas se acostumarem a viver a sua fé somente participando de grandes eventos, né? Que são também esporádicos, né? Não são sempre, né? E esquecer de que ela tem que estar comprometida dentro da sua comunidade. Então, acho que buscar o equilíbrio, né? Acho que é importante isso. Até a Jornada Mundial da Juventude surgiu com São João Paulo II, não só como um evento em si. Os cardeais ficavam assustados quando ele propôs. E até ele disse, não, vocês não se preocupem, não somos nós que vamos evangelizar os jovens, são os jovens que vão nos evangelizar. É uma questão de um processo, não é um evento em si. Então, tem um tema que é preparado em todas as instâncias, pelos grupos juvenis, pelo setor diocesano da juventude, pela pastoral juvenil regional, nacional, para depois chegar a culminar uma jornada mundial da juventude. Então, o caminho que se faz de evangelização dos jovens, e chega lá, é uma grande celebração do mundo todo. É a nata da juventude atuante nas igrejas particulares de todo o mundo. Então, você tem ali um Pentecostes verdadeiro. Não é o momento do oba-oba, né, de um show, não. É o momento de celebração do que eles vivem nas igrejas particulares, momento de evangelização que foi preparado por um itinerário e que ali vai ser celebrado como tal. Isso que o Dom Vilar diz, essa questão do processo, eu tive a graça de participar do sínodo sobre os jovens. E a gente sabe que aquele sínodo, né, nos mostrou que sínodo não é um evento,
é um caminho, é um processo. O Sínodo dos Jovens começou bem antes. E nesse Sínodo dos Jovens, o Papa disse assim, esse Sínodo, esse encontro, essa reunião vai acabar, mas o Sínodo continua, ele falou, né? Quer dizer, ele falou, cada Jornada Mundial da Juventude será a continuação do Sínodo dos Jovens, né? Dentro dessa visão, desse processo, né? Porque a igreja vai caminhando, né? E Sínodo, o Papa Francisco está deixando muito claro, mais que eventos, é um estilo de vida, né? Uma forma de ser de igreja, né? Que o evento Jornada Mundial da Juventude é um evento, mas que continua depois nas comunidades. Uhum. Agora, eu não sei se a gente pode dizer que a Assembleia da CNBB é um grande evento, mas um grande evento que precisa refletir todas essas situações para que cada bispo consiga motivar tudo isso na sua própria diocese. Então, não é ficar como que na cúpula, entre aspas, né? Mas tem que ir lá na base, lá nas pequenas comunidades, nas paróquias. Acho que o papel nosso, então, como bispo, é justamente, ao retornar para as dioceses, levar uma motivação para que esse trabalho aconteça lá na base, né? É verdade. O apelo do lema que a Jornada Mundial da Juventude tem, e se pôs a caminho, é missionário. Então, a juventude toda vai ver como exemplo de Maria, que se pôs a caminho, depois do anúncio do anjo, até Isabel. Então, recebeu o anúncio, mas ela foi servir a Isabel. Então, ir de encontro aos outros. Então, toda a Jornada Mundial, ela pode transformar-se realmente num apelo missionário para toda aquela juventude que está lá, não é? Então, é um caminho. Pois todo ano tem um tema da Jornada Mundial da Juventude que o Papa propõe para dar continuidade a essa evangelização. Não fica só naquele momento pontual, que foi preparado, que deve ser continuado, mas que depois tem também momentos fortes cada ano, que é o Domingo de Ramos, né? Que ele coloca o tema para cada ano também dar continuidade à evangelização da juventude e fazê-la protagonista também, fazê-la missionária também. Legados, por exemplo. Eu lembro, na cabeça me vem logo à mente, em 2013, na jornada aqui no Brasil, o legado um barco hospital, por exemplo. Papa Francisco, que foi ali, começou com uma provocação do Papa, né? Tem que estar na Amazônia. Que legados, por exemplo, que o senhor destacaria, enfim, né, para não deixar só num grande evento e depois... Exato. Nós vemos momentos como a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. Que legado foi para o Brasil, que se sentiu privilegiado de acolher uma Jornada Mundial da Juventude. Não só para o Rio de Janeiro, que ficou essa marca, né, da presença do Papa, de todo o episcopado, de tanta juventude de todo o mundo. Então, ali o Rio de Janeiro pôde viver esse momento de um verdadeiro Pentecostes. Isso daí é como que trazer um sangue novo para a igreja, né, do Brasil. O maior legado é esse, o momento de uma celebração de um verdadeiro Pentecostes que anima a vida eclesial. O próprio Rio de Janeiro testemunhou que aquela juventude sadia, até os garis, né, quando estiveram lá para fazer a limpeza, se surpreenderam que não precisava, porque estava limpa a cidade, né? E aí fizeram cantos e festejaram. O povo que tinha medo, pensando a cidade num carnaval, onde tem grande acúmulo de gente, ou Réveillon, de repente, Jornada Mundial é bem diferente. Então, eu penso que o legado que uma jornada, um momento como um congresso eucarístico que tivemos agora, quanta preparação para chegar até lá. Então, envolveu toda a igreja, envolve não só do Brasil, mas do mundo inteiro para aquele momento. E o legado é justamente dar continuidade a tudo que ele representou e assim já ficar sonhando, né? Não só o céu, o paraíso, mas momentos fortes ainda que Deus nos permita, numa jornada como essa de Lisboa, em Portugal, ou outras, né? Em que a juventude se reúne. E a juventude passa rápido, né? Cada geração, de jornada em jornada, você vê a mudança que tem. Então é bonito a gente pegar para valer esses momentos fortes
para ali suscitar, como faz o caminho neocatecumenal, né? Final de cada jornada, todo o caminho que os jovens fizeram no sentido vocacional, lá tem o chamado, né, que eles fazem após cada jornada, e quantos jovens já fizeram o caminho e lá se decidem por uma vocação. Olha que legado que tem para a igreja, isso só o caminho neocatecumenal que faz isso. E quantos outros que fazem também movimentos, congregações, expressões várias, né? Então nós enxergamos às vezes só o momento do evento, mas por trás tem uma série de outras realidades. Os jovens voluntários que vão antes, né, para preparar. E as próprias dioceses, a nossa diocese vai fazer algo também junto com a jornada, porque muitos jovens não podem ir, né? Então não é uma jornada que se restringe àqueles que estão lá. É evidente que ali é o evento, perfeito, com a presença do Papa, né? E depois um legado, eu sei de jovens que participaram, a experiência que fica para eles da universalidade da igreja é muito grande, é muito forte, sabe? Imagine, nesse evento tem católicos de toda parte do mundo, né? Até daqueles países que a gente acha que nem existem católicos, estão, né? Japão, ali Irã, Iraque, né? Outros países assim que a gente pensa que ali não tem cristãos, eles estão presentes, né? Marcando presença, né? Então se percebe muito a universalidade da igreja e que irradia, né, também nas dioceses, e todos buscam esse momento. Como diz, dá muito trabalho, mas também traz frutos. Claro. Traz frutos. Né? Traz frutos, né? A gente tem que chamar um intervalo, mas eu vou colocar aqui uma questão, até para Dom Paulo Mendes Peixoto, Dom Valdir José de Castro e Dom Emílio Vilar, Dom Vilar, poderem esmiuçar o tema. É uma pergunta que trouxe, uma pergunta que preocupa bastante e foi colocada hoje na coletiva de imprensa aqui na Assembleia Geral. O Centro de Pesquisa Aplicada no Apostolado da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, mostra que apenas 8% dos católicos no Brasil cumprem o preceito dominical, as missas ao domingo. Inclusive o Dom Valdir estava dizendo ao Valdir, teve um levantamento no Sínodo da Arquidiocese de São Paulo, é isso? Sim, parece que 5% apareceu. Se não me engano... Parece que são 6%. Isso, 6% também, essa média aí. Essa média. Como a CNBB leva esse quadro em consideração ao elaborar suas ações para os próximos anos? E como podem pretender reverter esse cenário? É um tema a ser colocado, né? Eu vou então pedir para o segundo bloco, para que Dom Paulo Mendes Peixoto, Dom Valdir José de Castro e Dom Antônio Emílio Vilar possam responder essa pergunta. Pergunta que veio hoje na coletiva de imprensa da Assembleia Geral da CNBB. Vamos ao rápido intervalo e convido a você, amigo telespectador, a participar. De que forma? Pelo YouTube da Rede Vida, você se inscreve, digita lá Rede Vida ao vivo, tem ali embaixo a caixa de diálogos e você coloca a sua pergunta. Se você quiser enviar a sua pergunta diretamente, youtube.com/invertido @redevidaalvivo 24HS, que é 24 horas. Ou você pode entrar pelas redes sociais no YouTube e lá enviar a sua pergunta. Hoje o programa Diálogo dos Bispos, ao vivo aqui de Aparecida, e assim será até sexta-feira à noite, durante os dias de Assembleia. Esse é o sexto dia já da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Assembleia Eletiva, que é outro ponto que a gente vai abordar também aqui com os 3 bispos participantes. Já voltaremos. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Voltamos ao vivo com o Diálogo dos Bispos, hoje recebendo Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Dom Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo, na Grande São Paulo, Dom Antônio Emílio Vilar, Dom Vilar, bispo de São José do Rio Preto, no noroeste do estado de São Paulo. Então, retomando aquela pergunta que foi colocada aqui na Assembleia, hoje na coletiva de imprensa. Centro de Pesquisa Aplicada no Apostolado da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, mostra que apenas 8% dos católicos no Brasil cumprem o preceito dominical. Como a CNBB leva esse quadro em consideração ao elaborar suas ações para os próximos anos? Uma pergunta colocada aqui na coletiva. Eu posso tentar refletir um pouco sobre isso. Primeiro é o seguinte, eu creio que nós estamos numa cultura
que vai cada vez ficando mais secularizada. Essa secularização parece que vai criando também uma falta de estímulo para a pessoa participar. Segundo, eu vejo também no Brasil um crescimento muito grande assim da questão evangélica. Então, muitos passam a participar de outra igreja. E aí, de certa forma, vai esvaziando o sentido católico, né? Terceiro, eu vejo também a questão de um individualismo muito grande hoje e principalmente as pessoas acharem assim, para que a igreja? Se eu posso rezar em casa mesmo, se eu posso viver meu sentido de igreja, né, na minha individualidade. Não sei também se os meios de comunicação, as redes sociais, acho que tudo isso vai criando um certo desestímulo da pessoa a participar. Ainda mais nessa questão de uma cultura assim, de muita correria. Então ninguém quer parar assim, para ficar uma hora participando de missa e etc. Aí que chega isso, né? Eu vejo aí o relatório aí do Sínodo em São Paulo, né? Que parece que o resultado é que apenas 6% dos católicos participam de missas dominicais. Parece que é isso que eu ouvi o Dom Dino dizendo, né? 6%. Quer dizer, realmente, isso de católicos, não estamos falando da população em si, né? Realmente é um número assim, muito reduzido. Mas, de qualquer forma, quando se coloca assim, o que a Assembleia pode ajudar nisso aí? É claro que a gente reflete sobre isso, há discussões e há diversas opiniões. Cada bispo volta, logicamente, para a sua diocese, de certa forma, motivado a tentar atrair as pessoas. Não sei o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Sim, sim. A gente pensa sempre na quantidade ainda, né? Temos que ser muitos, é claro, gostaríamos de ser muitos, né? Mas a gente tem que pensar também na qualidade, né, dos cristãos, dos católicos, né? Acho que essa questão está muito ligada com aquilo que a gente falava das comunidades eclesiais missionárias, né? Isto é, a igreja não pode continuar a ficar esperando que as pessoas venham até a matriz, que venham até a igreja, né? Como a igreja tem que fazer para ir em busca e entrar na casa das pessoas, né? Formar essas pequenas comunidades. E aqui peço licença para falar do meu fundador, né, da Alberione. Quando ele fundou a congregação, em 1914, quando ele fundou os Paulinos, ele justamente percebia que as pessoas já naquela época não iam à igreja. Então ele pensava, a igreja tem que ir até eles. Então qual a solução que ele buscou, iluminado por Deus tudo? Utilizar a imprensa, utilizar a comunicação, para entrar nas famílias com os meios de comunicação que entravam dentro dos edifícios, dos prédios. Claro que hoje a gente vive um tempo também que as pessoas estão se acomodando muito, né, de assistir a missa pela televisão ou de assistir, entre aspas, a missa pela internet, né? Ela nos ajudou no período da pandemia, que foi, de fato, uma ajuda muito grande. Mas, falando, acho que da presença, a gente está falando dessa presença física. Porque a igreja, ela, sim, podemos usar todos os meios, mas ela se dá na presença mesmo física das pessoas, no contato, na comunidade, né? E, nesse sentido, a igreja tem que se despertar cada vez mais ainda de sair, né? De criar essas pequenas comunidades, de acompanhar essas comunidades, né? Todas ligadas dentro da paróquia, comunidade de comunidades. Eu acho que uma solução seria essa, né? De desenvolver sempre mais o maior número possível de pequenas comunidades. Porque também, mesmo se toda a população quisesse vir para a matriz, não ia ter espaço físico, né? A gente tem que criar outros mecanismos, né, de participação e de vivência da fé em comunidade. E eu acho que essa ideia, né, que veio na última Assembleia da CNBB, Comunidades Eclesiais Missionárias, que é a comunidade eclesial de base já, né, tem a sua raiz ali, é justamente esse lugar onde as pessoas se encontram como igreja eclesiais, né? Comunidades eclesiais da igreja, né? Pequenos grupos. E a realidade é essa, são de fato poucas pessoas, né? 5, 6%, mas temos que de fato fazer algo para ir em busca dessas pessoas. É até um desafio para nós olharmos esta realidade que é a missão da igreja, né? De ir
de sair, de evangelizar. Ele citou o fundador dele, o próprio Dom Bosco também, né? Ia atrás dos jovens que ficavam pelas ruas. E os párocos reclamavam: o senhor está pegando os jovens que são do meu território, mas estes nunca iriam na sua paróquia. E eu pego na rua e formo deles uma paróquia, né? Então, a maneira de compreender paróquia, comunidade de comunidades, não assim rígida, mas uma realidade flexível de acolhida das pessoas nas suas condições. Então, hoje, além de pensar a comunidade de comunidades, própria de comunidades eclesiais missionárias, nós temos o desafio da iniciação à vida cristã. Eu vejo que em muitas crismas hoje é comum ver adultos que são batizados, recebem a Eucaristia, recebem crisma. Alguns padres até pedem para eles crismarem, porque já vão fazer toda a iniciação. É claro, faça. É a melhor coisa ter agilidade de não esperar a crisma com o bispo, e você então está fazendo todo o processo, acompanhando muita gente que procura, né? Então muitos retornam à casa, né? Às vezes foram batizados só e não participaram mais, mas o encontro pessoal com Cristo se deu, e essa iniciação à vida cristã é o maior desafio que nós temos de personificar, não é? Esse encontro pessoal mesmo com Cristo na igreja, ali através daqueles que já estão fazendo o caminho, mas que acolhem as realidades próprias de cada pessoa. Então, se estão nos condomínios, se estão nos prédios, se estão nas periferias, onde estiverem, não esperar que venham até a matriz, né? Mas que estes fiéis possam ir de encontro. Eu tinha experiência lá no Mato Grosso de verdadeiros Paulos apóstolos, naquelas comunidades eclesiais, onde a paróquia tinha 50, 80, 100 comunidades rurais. E havia alguns leigos que pegavam ali a sua bicicleta, a sua moto, não tinha nem outros recursos, mas iam, naqueles que iam chegando, já integrando-os à comunidade. Aqui na cidade a coisa é bem mais complexa, né? Porque cresce demais as periferias das cidades. Então, esse desafio é realmente para todos nós, né? De vermos como os próprios cristãos não esperarem do padre, do diácono, dos catequistas, dos ministros instituídos, né? Mas todos nos sentimos missionários. Uma realidade, por exemplo, na Nigéria. Inclusive, a Nigéria foi pauta, né, nessa Assembleia, antes do retiro, né, as perseguições de grupos fundamentalistas, do Boko Haram, que é altamente divulgada na imprensa em geral. A realidade na Nigéria, com relação a essa presença, é diferente até, não é? 70% participa da vida eclesial, das celebrações. É uma realidade onde são perseguidos, até com martírios, né, em número, como o Boko Haram, né, faz as chacinas, e ali, ao contrário da vida secularizada, acomodada, nossa aqui, individualista, consumista, nós temos lá como que as catacumbas, né, o lugar do sofrimento, tal, mas a participação lá é de 70% dos católicos nas missas. Enfrenta o martírio. A pergunta aqui da Maria. Casamento na Igreja Católica tem muitas taxas. Por exemplo, taxa de transferência de paróquia em Santa Amaro custa cerca, que a Maria coloca aqui, custa cerca de R$750, fora outras despesas. Hoje o casamento é no buffet, um amigo, uma amiga fala algumas palavras, põe aliança e pronto, estão casados. Como isso pode ser refletido? É a pergunta da Maria, de São Paulo. Ela disse aqui, inclusive, casamento em igreja diminuiu muito. É uma preocupação? Dentro do contexto que a gente estava falando antes, eu vejo também a questão da falta de formação. Eu acho que reflete muito nisso aí também. Hoje o casamento se transformou, que é uma questão mais social, não é propriamente uma realidade sacramental. E aí entra a questão das despesas. A gente sabe que as grandes despesas não são propriamente da igreja, né? Às vezes contratam, arranjos aqui,
não sei o que ali, várias empresas que músicas, isso vai aumentando a despesa, mas não é a despesa propriamente da igreja. A igreja tem uma taxa realmente, não sei como é que é nas suas, não é? Existe uma taxa para o casamento, mas eu até acho assim bastante ridículo em relação àquilo que o povo paga para toda a festa do casamento, né? Daí também tem que ver, né? Eu também coloquei na relação lá a gente fala taxa, é uma palavra um pouco muito estranha para a igreja, né? Falar de taxa. Mas essa colaboração das pessoas, né? De fazer a sua oferta. Agora, tem casos assim, de pessoas pobres, né? Que se vê cada caso, pelo menos eu pedi nas paróquias, né? Que no caso assim, de pessoas muito necessitadas, se vê, né? Cada caso, o quanto pode colaborar para as despesas que tem ali dentro, naquele momento da cerimônia, né? Da celebração. Até fica aí o desafio das pastorais familiares organizarem-se para isso. Nós tivemos em São José do Rio Preto agora, com o Parreira, né? Que tem a publicação do catecumenato matrimonial, e estão entusiasmados em dar sequência nas paróquias a esta formação mais adequada para os jovens em vista do casamento. Porque também depois os que se casaram, né, serem acompanhados, e o terceiro da pastoral familiar, situações especiais. São 3 tipos de acompanhamento da pastoral familiar. Agora, esse é uma iniciação à vida matrimonial. É um catecumenato matrimonial que, como nós falávamos antes, de todos os cristãos hoje, que precisam dessa formação, dessa evangelização, desse aprofundamento da sua fé, também para o matrimônio. Então, a questão da nulidade matrimonial aumentou, porque muitas vezes as pessoas vão se casar, dizem sim, mas não estão se casando. Despreparados. Porque não estão com a consciência e a liberdade suficientes para realizar tudo aquele teatro. Desculpe falar a palavra, aquele teatro. Então, porque não foram bem preparados. Então, é claro que vamos declarar nulidade porque não houve o casamento, né? Mas, né, do outro lado, no social é divórcio, desquite, separação, né? Muita festa, muito auê, mas na prática não tem consistência, né? Então, é o desafio da igreja, sim, de darmos maior profundidade, maior formação da vida cristã no matrimônio, né? Eu acho que esse caminho que está sendo feito lá em São José do Rio Preto, nós estamos também em Uberaba, que bom, esse mesmo caminho, né? É um tipo de preparação dos noivos, chamado de preparação por acolhida. De certa forma, nós acabamos com o chamado curso de noivos, né? Na verdade, não traz muito resultado. Hoje, como é que está sendo? Um casal da pastoral familiar preparado já dentro desse contexto do Parreira, né? Como é que Parreira. Parreira. Esse casal, então, acolhe um casal de noivos na sua própria casa, durante vários encontros, vai criando com eles uma certa afinidade. A gente até tem colocado assim, não é tão importante tanto o conteúdo, mas é importante criar afinidade com o casal que acolhe. Porque essa afinidade vai acontecer o quê? Na hora do casamento, às vezes, serão até convidados para testemunhar o casamento. Depois do casamento, continua essa amizade. Se a gente não fizer um caminho desse aí, eu não sei onde vai chegar a família, viu? Família cristã mesmo, no fundo, dá a impressão de desaparecer, né? Mas que tem diminuído muito, sim. Eu ainda estou conhecendo a diocese, né, ali, mas tem diminuído muito, né, o número de casamentos na igreja, né? Então, em geral, se casam aqueles que têm mais consciência mesmo do compromisso que estão assumindo diante da comunidade, né? A não ser alguns outros casos que se tornam, como você falou, um pouco mais, uns casamentos mais sofisticados, né? Claro, a gente não pode julgar, né? Mas está passando, assim, por essa crise, né? Porque a família está em crise, né? E é evidente que os casamentos também estão dentro desse movimento. Caminho, como se diz, não sei se é a palavra fórmula dentro desse desafio, como fazer, né? Acho que a forma seria justamente uma boa formação, né? Se você não dá uma boa formação, a pessoa saber o que está recebendo, com a consciência do sentido do casamento,
Esses tipos de casamento aí, só de festa, sem muita espiritualidade, no fundo você vai até dizer, será que é verdadeiro casamento? Por isso que os tribunais hoje estão cheios de casos, né? De processos, porque chegam à conclusão que o casamento não existiu desde a origem. E não basta ser, eu costumo dizer assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu sempre digo assim, Deus não une qualquer peça, não vamos dizer assim, né? Não une qualquer coisa. Então tem que ser assumido com consciência, sabendo das consequências, da responsabilidade que assume. Às vezes a pessoa fica muito ligada ao fazer o filme, a música, ao espetáculo, né? Aí deixa de ser verdadeiro casamento. Inclusive a preocupação de cerimoniários. A pastoral litúrgica deve organizar como igreja. Se pessoas que nem conhecem o que é o sacramento, mas conhecem de festa, fica responsável até da celebração, eu acho o maior escândalo para nós de tomarem posse do espaço da igreja, também no sentido econômico, porque os preços vêm por causa disso, porque eles impõem uma certa taxa, aí vem a taxa, né? E aí, de repente, se não houve uma iniciativa da igreja de evangelização, de uma catequese, de um catecumenato matrimonial, como estávamos falando, é claro que outros vão ocupar esse espaço. Lá no Mato Grosso, e também a gente conhece aqui algumas realidades de casamentos comunitários, porque são adultos, pessoas pobres, que não podem, né, não tem como fazer festa e tal, mas se reúnem e são preparados, e eu ainda recebo no grupo pastoral familiar lá de Cáceres, no Mato Grosso, e recebo ainda fotos dos casamentos, às vezes 10 casais, que bonito, né? E a comunidade se organiza para fazer a festa, por conta dela, né? Então, não tem custos, mas tem a festa de pessoas que se prepararam e se envolvem muito mais na vida de comunidade, porque tem esse ambiente de vida comunitária mais autêntico, né? Atender aqui, Dom Paulo César Freitas. O César Freitas diz, boa noite, Dom Paulo falou sobre a necessidade missionária nas SEBs. Existe para toda igreja uma necessidade, além de conversão pastoral, de uma conversão missionária? É a indagação do César Freitas, Dom Paulo. Eu acho que sim, né? Porque acho que dentro desse contexto de igreja em saída, essa motivação que o Papa tem feito em todos os seus documentos, né? E dentro do contexto de igreja hoje, que precisa ir, porque é aquela história, né? Não ficar esperando que venha, né? Porque as pessoas não vêm mais. E a gente tem que ir. Eu até vejo que uma pastoral de visitação, né? Ir às casas, tomar um cafezinho na casa do outro. E isso que começa a atrair as pessoas, né? A impressão que até dentro da questão das SEBs, que a SEB tem esse espaço muito forte de pequenas comunidades, de ir ao encontro do outro, né? E eu até já vejo que a comunidade eclesial de base já é uma comunidade eclesial missionária, por natureza. Nem precisa mudar o nome, ela já está exercendo a sua missão, entendeu? Eu tenho participado de alguns eventos, alguns encontros das SEBs, até em preparação agora para o intereclesial, e a gente vê assim tanta riqueza que existe, né? O pessoal preocupado realmente em ir às famílias e aos pequenos grupos e motivar as pessoas para viver a sua fé, né? Não sei se vê isso também nas dioceses suas. Exatamente. Missionária significa romper o que o Papa insiste, a autorreferencialidade, né? Uma comunidade que se olha para dentro só, né? Vive dentro dos seus eventos, das suas coisas, né? Sempre aquelas mesmas pessoas, né? Então, é um momento de quebrar isso, né? O Papa Francisco, desde quando começou o pontificado, né, está insistindo nessa questão da igreja em saída, igreja missionária, né? Claro, é todo um processo, né? É todo um processo, né? Mas que deve envolver todas as pastorais, né? E fazer esse caminho, né? Esse caminho que, em alguns lugares, é mais lento,
é mais lento, em outros ela vai mais rápido, né? Depende muito de cada situação, né? Até, Dom Valdir, Dom Paulo, é bonito ver quando as paróquias têm iniciativas de fazer missões nas suas paróquias, organizando pastoral, organizando atividades, jovens fazendo missões, né? E vocês sabem também os seminaristas, né? Tem o Comise, além de ter o Comina, que é a Comissão Nacional Missionária, tem o Comire, que é regional, tem o Comide, que é diocese, Comide, Comissão Missionária Diocesana, tem o Comipa, que é da paróquia. Então, todo esse empenho missionário tem sido organizado nas várias instâncias. E os salesianos, por exemplo, têm em julho, em janeiro, 400 jovens das paróquias, mas também das escolas, obras sociais, universidades, que vão preparando durante o semestre e no final vão nas várias cidades que eles se organizam. Eu recebi lá em São João da Boa Vista 150 jovens, né? E agora tem continuado. Então, essas são experiências. Cada carisma tem esse aspecto missionário. E assim, tem movimentos, novas comunidades que fazem missões direto. Agora, o ideal, nessa realidade missionária que o Papa tanto pede, é que cada comunidade eclesial seja missionária, aberta a inserir os outros. Cada paróquia seja missionária, organizando missão em momentos fortes, não só no mês de outubro, mas quem sabe em momentos fortes, como visitação, por exemplo, pastoral da saúde, né? Cuidar dos enfermos, não é visita permanente? Você não vai visitar só o doente, vai visitar a família, a realidade dela. Pastoral da criança, você vai visitar a criança, a mãe, mas você vai visitar a família. Então, é momento de pensar não só socialmente, atender uma necessidade, mas pensar o todo, evangelizar. Então, essa visão é muito mais rica, né? Pergunta aqui que vem pelo YouTube, aí então a gente muda o assunto para o acontecimento de hoje, a notícia de hoje, né? Dom Jaime Spengler foi eleito o presidente da CNBB pelos próximos 4 anos. Ainda, lógico, falta, e a partir de amanhã tem a pauta de eleições dos 2 vice-presidentes, do secretário-geral, depois dos presidentes das comissões episcopais de pastoral, os 2 representantes da CNBB junto ao CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, e os representantes da CNBB junto ao Sínodo sobre Sinodalidade. E aí tem a pergunta aqui pelo YouTube, do Emílio, Dom Paulo e Dom Valdir. A eleição de Dom Jaime Spengler é um impulso para a igreja sinodal no Brasil? Eu penso que é continuidade, né? É continuidade do caminho sinodal. Quer dizer, a própria Assembleia é um sínodo, né? Os próprios trabalhos que eu estou vendo das pastorais trabalham em sinodalidade juntos, né? Quer dizer, sinodalidade é um conceito assim bem amplo, né? E Dom Jaime, ele é franciscano, né? Então vem também da vida religiosa, valoriza muito a vida comunitária. Inclusive parece que ele mora com todos os bispos auxiliares, né? Tem essa experiência comunitária. Então, acho que da experiência dele, mas também o Dom Valmor, né, que era diocesano também, era muito sinodal, né? É o caminho que a igreja está fazendo, né? Acho que o Dom Jaime, segundo penso, com toda a presidência, com todas os responsáveis das diversas pastorais, das comissões, né, vão dar continuidade, porque estamos em comunhão com o Papa Francisco, com a igreja, com o magistério atual da igreja, né? Caminhando. Eu vejo a questão da CNBB como uma grande motivadora das dioceses, né? Porque, na verdade, a CNBB não tem, assim, força de agir numa diocese, né? Ela, de certa forma, é como se fosse aquela que está sempre ferroando, né? Ferroando no sentido de documentos e reflexão, e criar unidade. Acho que entra aí a questão da sinodalidade. Então, a ação da CNBB ajuda muito as dioceses, sugerindo, né, pautas de trabalho pastoral. Quando se produz um documento de diretrizes, por exemplo, né,
nós não vamos ter agora as próximas diretrizes, esses próximos 2 anos, né? Mas a gente vê assim, as diretrizes que ajudam em cada diocese a organizar o plano de pastoral e que vai motivando a ação ali na base, vamos dizer assim, né? Eu tenho que chamar o intervalo antes de pedir a participação do Dom Vilar sobre a eleição de Dom Jaime hoje como presidente. Acabei de receber aqui da assessoria de empresas da CNBB, amanhã, terça-feira, 25 de abril, um dia após a eleição do presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, o Episcopado Brasileiro dará continuidade ao processo de votação. A previsão, segundo o que recebi agora da assessoria da CNBB, mensagem oficial, é que sejam eleitos nas 2 sessões, na parte da manhã, o primeiro e o segundo vice-presidente da CNBB. Então, a previsão, se mantiver o ritmo assim, de votações, que sejam eleitos nas 2 sessões da manhã, quer dizer, que já se tenham eleitos no período antes ainda do almoço, o primeiro e o segundo vice-presidente da CNBB. A gente vai estar acompanhando aqui, certamente. Vamos ao rápido intervalo e já voltaremos para o último bloco do Diálogo dos Bispos sobre a 60ª e eletiva Assembleia Geral da CNBB. Você pode, ainda dá tempo de mandar suas mensagens no youtube.com/Rede Vida ao Vivo 24HS, 24 horas, ou entrando lá, Rede Vida ao Vivo, pelo YouTube, se inscreve e manda sua pergunta para a gente. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Estamos de volta com o último bloco do Diálogo dos Bispos, tão agradável hoje, recebendo Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais. Também Dom Antônio Emídio Vilar, bispo de São José do Rio Preto. E Dom Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo, na Grande São Paulo. Faltou Dom Vilar falar sobre Dom Jaime, né? A continuidade da sinodalidade com a eleição de Dom Jaime e também dos outros que serão eleitos. Eu considero que realmente estamos até protelando as novas diretrizes para dar continuidade a este espírito sinodal que terá em outubro deste ano, outubro do ano que vem, todo esse processo de levantamento da realidade da Igreja, na escuta sinodal, para um discernimento mais aprofundado, para opções mais condizentes com a realidade que estamos vivendo neste mundo de hoje. A outra coisa que é importante ver, que ele, certamente, os outros vão responder, da sinodalidade, é que nós estamos justamente num processo de igreja no Brasil que responde ao mesmo discernimento que o Papa, quando é eleito, fez. Primeiro a gente faz uma avaliação, uma análise da realidade, então, levantando a realidade do Brasil, mas também da igreja. Então, o perfil dos candidatos, primeiro responde a esse caminho que eles estão fazendo juntos, como igreja no Brasil. CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E nós, juntos, sentimos na pessoa deles quem nos represente, de fato. Então, quando o regional escolhe, são 19 regionais, escolheram os candidatos, e hoje a gente viu lá os nomes dos que foram apontados antes da nossa eleição, nós já vimos uma convergência muito feliz nestes nomes, né? Então, são manifestações de sinodalidade com a Igreja, junto ao Papa Francisco, nesse processo do sínodo, e também nas diretrizes da Igreja no Brasil, em plena sintonia com o Papa, mas também um processo mais sinodal de escuta, de acolhida desta realidade e com estes que nos representam. Agora é interessante que já começam a jogar assim, qual que é o perfil do candidato, né? Exato. Se é progressista, se é reacionário. Conservador. Eu acho que essas coisas todas são riquezas, né? Eu acho que a diversidade, até dentro da questão da polarização, como a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil, eu entendo isso como riqueza, quer dizer, as possibilidades que cada um tem pode se manifestar, né? Agora, acho que dentro de tudo isso tem que ter um equilíbrio. Eu vejo que o Dom Jaime é uma pessoa muito equilibrada. E todo esse tempo que ele veio aí como vice-presidente, né? É assim, muito sensato, muito aberto também para a igreja hoje, né? Você pode querer também voltar lá para o passado. Acho que nós temos que entender que a ação
de Deus ou do Espírito Santo é hoje, não é lá no passado, né? E saber entender as motivações que vêm da própria cultura de hoje, né? E também o sínodo, né? O caminho sinodal. Às vezes a gente pensa, a gente faz o caminho sinodal com pessoas que pensam iguais. Não é. O caminho sinodal justamente é com pessoas que pensam de forma diferente. Claro, dentro do nosso caminho de fé, é um só batismo, um só Senhor, uma só fé, né? Claro, tem a centralidade da fé. Mas depois tem as diversas visões de pastoral, de atuação, né? Então, a gente vive num ambiente diverso e é bonito isso, ver. Eu vejo aqui, nessa experiência que eu estou fazendo, da conferência, tem bispos nomeados, né? E bispo de origem de toda a parte do Brasil, né? Até tem alguns estrangeiros também, né? Ninguém é estrangeiro, né? Alguns que vêm de fora, das outras igrejas, né? De fora do Brasil, que também fazem parte da CNBB. Isso é uma beleza, né? Ver a diversidade de mentalidades, de culturas, e todos os bispos ali buscar um caminho, tentando escutar, né? O que o Espírito Santo tem a dizer, para a igreja continuar no seu caminho, na pluralidade. Isso que é bonito. Acho né? que a grande riqueza está justamente num grupo de 300 bispos, você conseguir aprovar um documento, não é? Mesmo que haja ideias divergentes, mas na hora de aplicar todo mundo está no caminho, no mesmo caminho. Isso é bonito. Isso é a ação do Espírito Santo. Eu vejo isso uma grande riqueza. Né? Mais do que maioria absoluta, é unanimidade. Isso é sinal de unidade. Agora, é tão bom que no processo todos se manifestem. Eu posso dizer de Pedro e de Paulo. Seriam pessoas totalmente diferentes, né? Que representariam polarizações enormes. Como foi o primeiro concílio de Jerusalém, se não houvesse aquele concílio, né? Em que reunidos, abertos à ação do Espírito Santo, puderam dar um salto de qualidade na evangelização, acolhendo os pagãos, né? Então, penso que hoje também essa unidade ajuda a gente a falar a mesma linguagem e não cair num relativismo, num subjetivismo, nas polarizações que acontecem quando cada um quer viver a sua igrejinha, o seu modelo fechado. O Papa pede para a gente se abrir, para a gente ouvir o diferente, acolher as pessoas nas condições em que estão. E é tão bom a gente se sentir acolhido, amado, respeitado, né? E a gente poder fazer isso também com os outros. E como fez Pedro e Paulo, diante da ação do Espírito, eles puderam, na unidade, caminhar para fora, né? Indo de encontro aos pagãos. Senão, a gente vai ficar naquele mundo nosso fechado aqui, né? De conservador, progressista, de esquerda, de direita, e a igreja dividida é do diabo. A igreja na unidade é do Espírito, né? O Pai G manda aqui pelo YouTube, Dom Paulo, quer saber se existe polarização ideológica entre os bispos. Posições diversas existem, né? Nem todos têm a mesma cabeça. Isso é natural. Acho que é dentro disso sim, que a gente acho que sim. falando. Acho que eu vejo como uma riqueza isso. Não é? Agora, é isso que nós estamos dizendo, né? A capacidade, mesmo com as diferenças de jeito de pensar, a gente tem capacidade de ter um caminho único. Né? Um caminho único, quer dizer, a igreja no Brasil inteiro trabalha aquilo que a CNBB propõe. Né? Se há um bispo aqui que não acompanha, não segue, pelo menos não seja uma oposição que atrapalhe, né? Mas a maioria não vê isso, quase unânime, né? Estão todos. E depois existe dentro da CNB, estou vendo também, uma solidariedade, sabe? No sentido de dioceses que têm um pouco mais de recursos, né? Ajudando outras mais carentes, principalmente a colaboração no campo da formação do clero. Como partilha, né? Com uma experiência interessante. Existe uma solidariedade muito grande na CNB, que isso não se publica, mas que existe, né? As dioceses se ajudando também economicamente a formar os padres em projetos sociais, em projetos, né, de igreja, e isso é muito bonito, sabe? Seria bom dizer para o povo, não é, que nós temos essa experiência de cada diocese tira 1%
das suas entradas mensais para esse fundo chamado fundo de, a gente chama de partilha. Comunhão e partilha. Então já foi feito o relatório lá. Esse ano, por exemplo, estamos sustentando quase 400 seminaristas, né? Quase 400 seminaristas, quase dioceses mais carentes. Isso é bonito, essa capacidade de partilha entre todos nós, todas as dioceses. Prelazias e dioceses muito pobres não tinham condições de ter um seminarista. Era até a escala de A, B e C, eu acho assim, é até um escândalo, bem, como são pobres de fato, né? Então essa ajuda da solidariedade, da comunhão e partilha, de 400 seminaristas sendo sustentados por essa união dos bispos. Agora, esta unidade dos bispos acontece até na fraternidade, nas conversas particulares, né? Nos grupos que reunimos e nas assembleias. É bonito ouvir alguém que pense diferente, mas depois, quando nos unimos e decidimos, é unanimidade. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, e repito muitas vezes, é pai e mãe, se não falam a mesma linguagem, basta o filho para controlar os dois e saber fazer a vontadezinha dele. Se torna o ditador dos dois. Assim, o relativismo, a cultura do relativismo hoje, né, até se torna ditadura, como dizia o Papa Bento XVI, porque ela se impõe com os desejos das pessoas que formam tribos, grupos fechados, né? Então, a importância de a gente pensar mais aberto, né? E a gente falar a mesma linguagem para ajudar os fiéis, e sobretudo os mais frágeis, a se sentirem fortalecidos. Muitos santos diziam, eu prefiro errar com o Papa do que acertar sozinho, né? Então, essa unidade é como Pedro e Paulo, né? Paulo está com Pedro, cum Petro e sub Petro, né? Seria com Pedro e sobre as orientações de Pedro. Então, assim também no magistério da igreja, é o magistério apostólico. Não é um magistério paralelo que vai querer convencer grupos para seguir as suas ideias, mas é na unidade eclesial que a gente deve caminhar. Sínodo é isso, caminhar juntos, né? Dom Valdir, que é especialista em comunicação, quando que a CNBB, por exemplo, tem que ser rápida, emitir uma nota, ou uma resposta, ou um comunicado, e quando tem que esperar um pouquinho? Porque dentro do que o Dom Vilar falou, né, tem que ter, bispos pensam diferente, mas se encontra-se ali uma unidade, não uma uniformidade, mas uma unidade. Na comunicação, principalmente no mundo de hoje, né, que há tantas polêmicas, redes sociais, a coisa imediata, às vezes pede isso. Como trabalhar com isso, Dom Valdir? É claro, depende, né? Se é uma polêmica ligada à própria igreja, é melhor que ela dê uma nota o mais rápido possível, né? Não indo contra quem disse o que disse, mas apresentando a postura dela, né, como igreja. E é claro, em outros temas de política e tudo, ela tem que pensar um pouco, né? Tem que amadurecer a ideia e depois soltar uma nota para mostrar também a posição da instituição diante de tal fato, né? Então, acho que depende do caso aí. Mas quando é algum ataque à própria instituição, ela tem que esclarecer, né? Assim, não atacando ninguém, mas apresentando a sua postura, né? E, às vezes, também, em alguns casos, ficar em silêncio, sabe? Que, às vezes, não vale a pena também entrar dentro do embate, porque, às vezes, as pessoas querem justamente isso, né? Querem dividir cada vez mais, né? Então, quanto mais resposta vai se dando, mais vai gerando conflito, né? Então, acho que aí tem o papel da presidência da CNBB, né? Que tem essa responsabilidade muito grande de saber bem quando dar uma nota e quando... Dá tempo. Às vezes isso dá um tempo, refletir, e quando também fazer silêncio, né? Dependendo do caso. Padre Ribamar, pelo YouTube da Rede Vida. O Papa Francisco falou sobre terra, teto e trabalho, os 3 T's. A igreja no Brasil tem possibilidade de ajudar a criar mais justiça social? É a pergunta do Padre Ribamar. Padre Ribamar. Eu vejo que sim, a igreja pode contribuir, principalmente com a reflexão, né? Principalmente com a reflexão. É claro que não vai resolver o problema de terra, de teto e trabalho, mas levar
o próprio país uma reflexão, né, sobre a responsabilidade do atendimento aos mais carentes, aos fragilizados por falta de terra, né, de teto e de trabalho. Né? Acho que a igreja, a CNBB tem feito um esforço nesse sentido. Né? A CNBB e as dioceses também, né? Claro, cada diocese tem feito o seu trabalho. Tem a pastoral operária, tem a pastoral da terra, né? E que seguem também os seus caminhos dentro da igreja no Brasil, né? E acho que sim, há uma preocupação da parte da igreja de justamente resolver essas questões, né? Agora, na sexta semana social, foi tratado muito isso, né? Na diocese mesmo, nós trabalhamos muito isso, né? Inclusive com lives, com reflexões, né? Para levar uma consciência sobre a responsabilidade desses três T's, né? Nelly Roden Marquardt, de Joaçaba, em Santa Catarina. A gente já abordou esse assunto, mas a audiência rotativa, às vezes ela ligou a televisão agora, enfim. Ela gostaria de ouvir dos senhores bispos uma opinião, como trabalhar com a comunidade sobre a tão fraca participação das famílias nas missas dominicais, se há um jeito de trabalhar com a comunidade. A gente já falou isso, mas pode de uma forma até resumida para atender a Nelly de Joaçaba. Acho que o fato de sair de uma pandemia em que as pessoas ficaram muito confinadas e também usando muitos meios de comunicação, né? Missa de televisão, missa de transmitida, quase todas as paróquias transmitiram missas online, né? Acho que isso criou também um certo comodismo. Comodismo, né? Eu acho que agora é como trabalhar isso aí, né? A gente está sentindo que aos poucos o povo está voltando, mas acho que ainda vai gastar tempo para isso. Eu tenho sentido de alguns padres, né, dizendo que até lideranças deixaram, né, nesse período de pandemia, desapareceram. Então, pouco a pouco estão voltando. E eu acho que é todo um processo que a igreja está passando, né, que a sociedade está passando, porque todo mundo viveu essa triste situação da pandemia, né? E que vai depender de cada paróquia, de cada diocese, de buscar a sua metodologia, o seu esquema, né? Mas voltamos àquele tema, acho que ela não ouviu, a questão da igreja missionária, né? Da igreja que não fica ali esperando nos domingos que venha o pessoal, né? Que venha os católicos celebrar a missa, participar da missa, mas que se vá nas casas, né? se vá convidar, visitar as famílias, tem que haver esse movimento. Né? Nós falávamos da visitação às casas, que pode acontecer da parte de pastorais, de movimentos, serviços da paróquia, da catequese, pode pastoral da criança, do idoso, da saúde, etc. Mas também existe nas dioceses, muitos lugares de subsídios para grupos de reflexão. A Diocese de São José tem a revista, né? Então, que ajuda a ter o subsídio de encontros semanais. E ali também dar informações sobre a paróquia, sobre a diocese, quase que um incentivo para sentir a igreja a qual ela participa, né? Então, são maneiras diferentes que podem ajudar. Dentro dessa questão social também, como a Assembleia está vendo questões sociais urgentes no país, como a fome, que é o tema da campanha da fraternidade, e também sobre essa questão de insegurança nas escolas, de ataque às escolas. Isso foi falado de que forma na Assembleia? Ou vai ser falado ainda, ou pode ser colocado? Não foi ainda abordado o tema. Mas eu queria dizer, na questão da fome, eu acho que só o fato da decisão da CNBB escolher esse tema de fome já é uma ajuda na reflexão do país, né? Porque a campanha da fraternidade não tem por finalidade resolver o problema da fome, mas tem por finalidade criar espaço de reflexão, de motivação, e a reflexão que chega até as autoridades, né? Sensibilizar, inclusive autoridades, né? E, de fato, eu vi nas paróquias, nossa, o que houve de... Exato, que isso não resolve todo o problema, mas é emergencial, né? Dar o pão a quem tem fome, né? O melhor seria a gente, como igreja, ajudar a dar a vara para pescar, né? Ou seja, preparar as pessoas para conseguir, mas nesse momento emergencial que vivemos, eu vi que com essa campanha da fraternidade, as comunidades, eu acho que nas dioceses dos senhores também, né?
Houve uma participação muito grande na doação de alimentos para levar para as famílias, né? E que continua, não é só por ocasião da campanha da fraternidade, né? Até que haja, de fato, essa necessidade, as comunidades vão ajudar, têm ajudado, né? Durante a pandemia, nós vimos, assim, iniciativas que aumentaram muito, né? Primeiro, a demanda, a necessidade da alimentação. Então, as cestas básicas, as arrecadações que foram feitas surpreenderam em grande quantidade. Agora, nós vemos que daqui para frente, a organização, não só pela campanha da fraternidade, mas quantas iniciativas temos visto do povo em situação de rua, né, que está sendo atendido. A Diocese de São José do Rio Preto tem lá a Casa do Cirineu, a Casa da Mãe, agora que era a Casa do Clero, transformou-se em Pousada da Esperança, e é um leque de atendimento ao pessoal de rua. Não só para atender a alimentação, mas também para encontrar documentação, questão de saúde dessas pessoas, para cuidar também do reencontro com a família, a iniciação ao trabalho, aprendem artesanato, aprendem certos ofícios e são encaminhadas também para empregos, balcão de empregos. Então, existe uma série de iniciativas que estão acontecendo, né, para dar resposta a estas questões. A questão das escolas também foram colocadas? Não foi colocado, mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que isso que está acontecendo nas escolas é o reflexo de uma sociedade que está doente, né? No fundo, acho que a gente vê muito claramente isso, né? Uma sociedade de um individualismo exacerbado, gerando muita depressão, muitas pessoas desequilibradas, gerando isso que está acontecendo, né? Eu acho que um pouco isso, né? Conversei com o Dom João Justino, tem até a Comissão de Educação, parece estar se mobilizando, super preocupado com essa situação. Sim. E acho que não vai sair alguma coisa sobre isso. Né? Estamos todos preocupados, inclusive aquele caso da professora que foi assassinada é da nossa diocese, de Campo Limpo, né? E depois teve o caso de Santa Catarina, né? E que nos preocupa e que estamos buscando, de fato, pensar como chegar ali nessa realidade e buscar ajudar, né? Mas é uma série de fatores, né? Que é difícil a gente encontrar a causa exata, né? Também os jovens, não sei, hoje, com os videogames, com as coisas que aprendem a matar, não sei, a questão da banalidade, a vida, né? Parece que é algo que você pode eliminar, assim, não sabe se está vivendo uma ficção ou se está vivendo a realidade, né? É uma série de fatores que ainda é difícil, para mim, eu acho, ver o motivo real dessas loucuras, né, que estão acontecendo. Até houve muito fake news, né? De jovens que certamente têm acesso fácil às redes sociais e que mandaram mensagens. Então, as escolas se sentiram ameaçadas, como se fosse acontecer também nas escolas ali na região. E por isso tiveram que se organizar, as prefeituras também se posicionarem, e envolvendo os pais também, porque muitas vezes os pais não acompanham o virtual dos filhos, né? Então, nós precisamos de aprender, educadores nas escolas, os pais e também a sociedade civil a terem mais elementos para pensar nesse mundo fictício, né? Virtual, até de fake news, que estão, parece que, dominando muitas situações, né? Então, precisamos mesmo de ajudar as crianças, adolescentes, sobretudo, e se colocarem mais adequadamente diante disso. Estamos ainda com 3 minutinhos do programa, mas dá tempo de perguntar. A gente esteve no momento que a plenária foi aberta ali para os jornalistas, se falava sobre uma carta, que é até tradicional, a Assembleia faz uma carta ao Papa Francisco, né? O que já dá para dizer dessa carta, Dom Vilar, Dom Valdir e Dom Paulo? A carta já foi aprovada, né? Já foi. Essas cartas são feitas assim por etapas, né? É escolhido um grupo que vai organizar a carta, depois é apresentada as emendas e
tira, põe, depois volta. Às vezes aparece 2, 3 vezes durante a Assembleia. Né? Até que chega um momento que, não, agora podemos votar. Eu tenho a impressão que essa carta do Papa já foi votada, né? Claro, nessa carta apresenta ao Papa a situação nossa, mas da situação do Brasil, da Igreja, da caminhada, né, a situação social, política também, mas é uma carta que quer justamente criar comunhão, né? Dizer que nós estamos com ele. Nós estamos com o Papa Francisco, com o magistério, né? Seguindo esse caminho, né? Que a gente acredita guiado pelo Espírito Santo, ele à frente, né? Essa igreja que está querendo crescer no caminho da sinodalidade, né? Uma igreja que caminha não cada um por si, como ilhas, mas todo mundo se ajudando para responder aos desafios da evangelização hoje. Por isso o retiro do Vilar antes da eleição? O retiro é um momento de grande discernimento, deixar o Espírito agir para também as escolhas, né, as eleições, mas também dentro do contexto de pastores que, como um Pentecostes, deixam o Espírito agir na sua ação pastoral, olhando a nossa realidade, mas também fazendo opções. Então, é claro que as eleições são fruto desse discernimento. E Dom Orlando, né, que arcebispo de Aparecida, foi muito feliz naquela linguagem bem experimental dele, assim, né, uma experiência de Deus viva, né, que mexeu muito com todos nós, né. Então é bom ver a maturidade, a sabedoria de vida, né, partilhada por Dom Orlando. Chegamos ao final do Diálogo dos Bispos de hoje. Queria agradecer imensamente a Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba. Obrigado, Dom Paulo. Eu que agradeço e, diante de todos esses problemas, que a gente tenha esperança. Dom Valdir José de Castro, obrigado pela sua participação. O primeiro Diálogo dos Bispos dos Dons da Valdir de Castro. Né? Sim, exato. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma alegria estar aqui presente. Dom Antônio Emílio de Vilar, obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado, Paulo, e parabéns pelo trabalho, por estar acompanhando, né, todas as noites com a nossa Assembleia. Dom Vilar falou sobre o trabalho, então o trabalho nosso será acompanhado logo de manhã, a expectativa de eleição e talvez já a definição do eleito para a primeira vice-presidência e segunda vice-presidência no período da manhã. E aí vamos ver amanhã como é que vai ser a dinâmica, porque aí depois tem a eleição de secretário-geral, depois das 12 comissões episcopais de pastoral, e aí mais os 2 representantes da CNBB junto ao CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, depois os representantes da CNBB estavam vendo se seriam 5 ou se seriam 2 junto ao sínodo. 5? Definiram 5. Então, 5 representantes do Brasil junto ao sínodo sobre sinodalidade. A gente estará acompanhando. E essas eleições, as votações têm que ir até sexta-feira, né? Por ser presencial. Calma, né? Pela necessidade, já que a Assembleia, as votações têm que ser de forma presencial e a Assembleia termina na sexta-feira, nessa sexta, de forma presencial, já com a coletiva da nova presidência. Temos já presidente eleito, Dom Jaime Spengler, que era o primeiro vice-presidente e agora será o presidente para os próximos 4 anos. Você não vai perder nada acompanhando aqui a Rede Vida de televisão. Na sequência, frente a frente, as inspirações de Dom Antônio para a Boa Notícia e logo depois, mais notícias da Assembleia, inclusive a participação de Dom Jaime Spengler no noticiário do Canal da Família, no JCTV edição da noite, com a apresentação de Rosana Carvalho. Para você, uma ótima noite. Continue ligado na Rede Vida e toda a cobertura especial da 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.